Olá, centelha divina, tudo bem com você? Antes de começar esse vídeo, eu quero avisar, deixar o recado que aqui embaixo tem o meu contato, caso você queira fazer uma constelação familiar com boneco ou mesmo entrar para o grupo de ressonante. Então vamos lá. Nesse vídeo, eu quero falar sobre o maior erro do ressonante. Pois é, o maior erro do ressonante é não acreditar na mudança que está acontecendo. Ai, o que isso significa, né? Conforme o tempo vai passando, primeira onda, segunda onda, terceira onda, eu percebo que vai gerando uma certa frustração nos ressonantes. E isso aconteceu inclusive comigo também, né? Quando foi na sexta onda, eu surtei, porque eu falei assim, nossa, nada tá acontecendo, eu poderia estar muito além do que eu estou, né? Por que que isso acontece? Porque quando você começa a fazer ressonância, você vê lá o Hélio falando que em 30 dias, né, a vendedora lá explodiu e depois de um tempo não se sabia onde colocar ela, né? E que ele fala lá que em uma semana o rapaz conseguiu a BMW. As pessoas, né, os ressonantes, se apegam nisso e acabam acreditando que vai ser assim consigo também. E não que não deva ser assim, mas a verdade é que não é o que acontece com a maioria das pessoas. Isso é o que acontece com uma parcela mínima de pessoas. Por quê? Porque tem o outro lado também que o Hélio fala demais, que é a questão do ego, da resistência do ego. O ego, ele é extremamente resistente e a resistência, ela é inconsciente. Então, assim, é um desafio enorme lidar com a ressonância harmônica. Poderia ser em nanosegundos, como o Hélio fala? Poderia. Só que os 95% do nosso inconsciente, ele tá ali, ó, com uma armadura gigantesca. E nós estamos falando de 95%. E essa resistência impede que as coisas fluam como deveriam fluir. Então, o que acontece? A pessoa começa a tocar onda, começa a passar o tempo, ela fica frustrada porque nada aconteceu, porque não arrumou namorado, nem conseguiu casa, carro, apartamento, nem ficou rico. Essa é a verdade. Por quê? Quando começa a tocar onda, você começa a aumentar sua expectativa das coisas materiais, você começa a querer mais, você começa a ter mais ambição, você começa a sentir, eu sou mais capaz, eu sou capaz de ter mais coisas, eu posso ser mais próspero, eu posso prosperar, eu posso empreender, que é uma coisa que aconteceu comigo, né? Eu sempre tive crenças extremamente negativas a respeito do empreendedorismo e hoje eu estou no processo de mudar essa mentalidade. Minhas crenças sempre foram extremamente negativas, né? Então, hoje eu posso mais, hoje eu penso em empreender, hoje eu penso em olhar diferente o dinheiro. Então a gente começa a querer mais coisas, começa a querer mais do externo, porém o interno, que é quem manda os 95%, que é o nosso corpo, ele tá totalmente paralisado. Então ele vai tentar te sabotar, ele vai tentar fazer você procrastinar e ele vai conseguir, na maioria das vezes, no começo. Vão ter momentos ressonantes que vocês não vão querer fazer nada, vocês vão querer fugir da realidade. Vai ser desafiador. E eu não tô aqui decretando isso, porque isso pode ser uma crença minha, mas eu estou dizendo que é o que acontece com a grande maioria das pessoas. E se você não acreditar no que eu estou falando, ótimo! É maravilhoso você não acreditar no que eu estou falando. Mas você precisa vivenciar. Talvez o seu processo seja mais leve. Por quê? Porque você não tem a crença de que você precisa sofrer, que é o que é a crença geral da humanidade, ok? A humanidade toda acredita que precisa sofrer. Meia dúzia é mais leve com relação a isso, não é o caso da maioria. Acredita que precisa sofrer, então acaba sofrendo, acaba tendo uma resistência absurda. Não confia no todo,
não tem um pingo de confiança no todo. Ao longo do processo você vai percebendo, o todo ele só te dá amor e você não confia. Você acha que tá ali na sobrevivência e você acha que vai te faltar, você acha que nada vai acontecer, você acha que você não merece. Então, são muitos bloqueios, né, que nós temos e assim, que precisam ser trabalhados, ser trabalhados. Mas o maior erro que um ressonante pode ter é achar que nada está mudando. Eu já escutei, né, tem pessoas que acham que a ressonância, ela é para controlar as pessoas, e não é nada disso. Ela é para libertar as pessoas, né? Só que assim, o que acontece muitas vezes? A pessoa começa a lidar com sombras tão profundas que ela desacredita da ressonância. E aí começa a achar que o Hélio é um charlatão. Ela desacredita da ressonância porque, na verdade, ela está desacreditando dela mesma. Porque tem sombra que vem que chega a dar dor física de tão profunda que é, né? Então, é muito importante olhar para o que essa sombra quer te trazer, né? Eu falo para todo mundo que é o período de deserto. Sempre tem um período de deserto, que é um período que é o mais desafiador, assim, onde você tá ali num limbo total e absoluto. Emocional, externo, nada tá acontecendo no externo, mas internamente tá completamente caótico, né? Quando você começa a olhar para as sombras de forma mais positiva, ou seja, o que isso quer me mostrar, e aí você começa a entrar no estado de acolhimento, você para de querer fugir da realidade. Você começa a ter mais força e mais coragem para encarar a realidade. Mas é claro, é um processo. O começo é mais desafiador. Eu estou hoje há quase 4 anos de ressonância. Os meus 3 primeiros foram densos, muito densos. De 6 meses para cá, que deu uma melhorada. Mas os meus 3 primeiros anos foram extremamente caóticos. Não quer dizer que vai ser assim com vocês, tá bom? É porque eu também tinha a crença de que precisa sofrer. E isso a ayahuasca me mostrou recentemente, eu tenho um vídeo gravado sobre isso. A ayahuasca me mostrou recentemente o quão forte essa crença de que precisa sofrer estava enraizada em mim, certo? Então, olhem para dentro, né? Olhar para fora e desacreditar porque fora não aconteceu nada, esse é o maior erro. Olha para dentro para você ver o quanto você se transformou, para você ver o quanto você tem mudado, quanto você mudou suas atitudes, sua forma de olhar o mundo, o seu amor pelas coisas, pelas pessoas, pelos animais, pelas plantas e etc. Quanto que isso aumentou, né? Olha para isso, olha para dentro. Porque se você ficar avaliando o que tá fora, você vai querer desistir. E desistir não é uma opção quando você já conheceu o Hélio Couto. Postem seus comentários. Beijo, gratidão.